Milhares de corvos se espalham pelo céu de Tel Aviv, presságio de desgraça. Para muitos, cena poderia estar ligada à profecia. Olha aí, a cena é impressionante mesmo, parece aquela cena do filme Os Pássaros, né, de Hitchcock. Impressionante a cena. Os céus de Tel Aviv foram tomados por milhares de corvos nesta terça-feira, 24, num acontecimento que muitos consideram um presságio de desgraça. Milhares de corvos estão invadindo cidades de Israel. Isso é um dos maiores indícios de que o fim está próximo e de que algo terrível vai acontecer nos próximos dias. Meus amigos, no dia 24 e dia 25 aconteceu uma coisa estranha em Tel Aviv, Israel. Surgiu vários corvos no centro da cidade. Neste momento, tem muitos vídeos nas redes sociais circulando. Cada um está a trazer a sua explicação. Cada um explica, olha, isso é juízo de Deus. Sinal estranho. Isso significa morte. Isso, não sei o que é que você acha que significa isso. Olhando no cenário atual que acontece dentro de Israel, o que significa isso? Muitos corvos invadindo a cidade. No entanto, quando vem o corvo, as pessoas já trazem muitas teorias. Mas o que a Bíblia nos fala sobre isso? Antes de falar sobre o que a Bíblia nos explica sobre isso, vamos observar o que os rabinos estão a falar. Alguns rabinos estão a dizer é sinal da morte, é sinal da punição de Deus, é sinal, é algo estranho está por vir. Os rabinos também, alguns estão a falar sobre isso. Vários rabinos, vários israelenses se pronunciando. E os cristãos também nas redes sociais começaram a se pronunciar sobre esse fato. Alguém se lembra, o Netanyahu fala que o Gengis Khan venceria Jesus Cristo? Ou então Jesus Cristo não vence do Gengis Khan? A própria história prova que, de forma infeliz e também muito triste, Jesus Cristo não possui vantagem sobre Gengis Khan, porque se você for forte o suficiente, implacável o suficiente, poderoso o suficiente, o mal vencerá o bem. A agressão vencerá a moderação. Então você não tem escolha. Era no dia 20 que ele falou. E depois de 4 dias, porque dia 24, dia 25, que o facto dos corvos aconteceu. Então, depois dele falar aquilo, não demorou, surge esses corvos. Bom, quem não entende o contexto do que o Netanyahu disse, ele queria explicar sobre Gengis Khan, o cara que tomava terras, tá? É um cara que tinha muito ódio no coração depois de matarem o pai dele. Ele viveu nos anos 1162, nasceu em 1200, ele começou a tomar as terras, ele cresceu, treinou as suas habilidades militares e ele criou um exército, tomou várias terras. Tomou uma parte da China, tomou uma parte da Rússia, tomou Mongólia, tomou Irã, tomou inclusive o país do Zelensky, tá? A Ucrânia, tomou vários países. Ele criou o reino dele. Então, daí aonde o Netanyahu compara, diz, olha, se vocês tiverem um amor como o Senhor Jesus Cristo, mesmo assim o Gengis Khan tomaria as vossas terras, que vocês têm que aprender como se proteger. Então, essa fala caiu mal. O mundo todo, tá? No dia 20, caiu mal. O mundo todo começou a criticar o Benjamin Netanyahu, que falou mal do Senhor Jesus Cristo, falas infelizes, e no dia 24, 25, surge essa imagem. Será que há alguma resposta ou não? Mas eu gostaria de passar detalhes, o que é que a Bíblia nos ensina diante de fatos como esses. Será que estamos diante de um sinal de que está chegando a morte em massa em Israel? E muitas outras teorias surgindo. Mas vamos observar o que é que a Bíblia nos ensina. Eu peço o seu like, inscreva-se no nosso humilde canal e ativa o sininho de notificações para receber os nossos próximos vídeos. Obrigado quem tem deixado os likes nos nossos vídeos. Muito obrigado mesmo, tá? Você está a ajudar o nosso canal. Mas vamos lá. A Bíblia nos ensina, no livro de Gênesis, pela primeira vez que fala-se do corvo na Bíblia, era o Noé que mandou o corvo.
tá? O Noé manda o corvo para observar como estava o mundo. Mas o corvo não voltou. Depois Noé manda a pomba. Naquele momento, o corvo demonstra o sinal da sobrevivência mesmo depois do caos. Agora eu pergunto, será que está chegando caos em Israel e eles estão a viver um momento, Deus está a lhes preparar para sobreviver no que está por vir? Porque o corvo conseguiu permanecer na terra, não voltou mais, depois do caos. Você imagina uma situação dessa? Segunda vez estou a ver, Deus manda o corvo para trazer alimentos. Para quem? Para o Elias, servo de Deus nos momentos muito difíceis, estava no deserto. Mais uma vez, a pergunta é, será que Deus está a mandar apoio divino para Israel em um momento como esse? Momento da guerra? Eu quero que você deixe nos comentários, cada vez vou falando, vou deixar várias coisas baseadas na Bíblia. Qual dessas coisas você acredita? Ou você vai continuar acreditando nas teorias que estão a surgir por ali? Observa, o terceiro ponto, o mais grave de tudo. A Bíblia não falou da multidão de corvos, mas falou da multidão de pássaros. No livro do Ezequiel, capítulo 39, versículo 17, Deus convida os pássaros, convida multidões de pássaros para virem comer o sacrifício que Deus preparou para eles. Era o sangue e era a carne. Ali era o contexto depois do Gog e Magog, uma grande guerra que vai acontecer, e Israel será invadido, tá? E seus inimigos vão empurrar Israel até a última linha, mas haverá a defesa, que é a intervenção divina. Muitos acreditam que Israel vai usar armas nucleares, mas não é o facto neste momento. Só que no livro do Ezequiel 39, versículo 17, a Bíblia fala que Deus convida as aves, tá? Todo tipo de aves, quer dizer, corvos e outras aves, pássaro, etc., todo tipo, para virem comer carne e beber sangue. Mas é depois do caos, não antes do caos. Agora, esses corvos surgiram antes de qualquer caos em Israel. Será que está vindo um caos? Eles, na Bíblia, não vimos os corvos mostrando caos vindo de uma forma aberta. Somente pássaros depois do caos. Corvo dando comida para um servo, tá? Elias. Corvo visitando o mundo depois do dilúvio. E o corvo permaneceu na terra depois do caos. Será que é um sinal? O povo israelense pode permanecer firmes mesmo depois do caos? Já que a ONU se prepara para a destruição total de qualquer tipo de usina nuclear, pode ter explosão nuclear na região, ou então alguém vai usar arma nuclear, estão a se preparar e chamaram o Conselho da ONU para discutirem que não haja esse tipo de coisas. Bom, diante de tudo isso que acabei de falar para vocês, são opções que eu mostrei para vocês, fora e dentro da Bíblia. Mas concluindo, o que é que a ciência nos fala sobre esse assunto? Cientistas estão a dizer que é normal que isso aconteça nessa altura em Israel, porque Israel é a rota importante de aves nesta época, ou então de corvos nesta época. Bom, não sei, porque muitas vezes a ciência nega as coisas espirituais. E pessoas que acreditam nas coisas espirituais estão a observar, não importa a religião, estão a dizer que este é o sinal. Agora, o que eu posso dizer para vocês, de qualquer forma, qualquer coisa que seja, cristão, estamos a ver os últimos tempos, tá? Já temos sinais suficientes para não esperar outros sinais. Israel, com certeza, é a figueira. Jesus disse, olhai para a figueira. Devemos observar em todo momento. Certeza absoluta, a guerra que está a acontecer em Israel, um cristão temente a Deus está atento. Não vai esperar esse facto de corvos, tá? Seja esse facto é científico
ou então espiritual, de qualquer forma estamos diante de fenômenos, devemos estar atentos em todo momento. Que Deus abençoe a todos. Obrigado quem acompanha esse vídeo. Tenho tentado mostrar para vocês que o Apocalipse, ele é profético e ele vai se cumprir, como veja o próprio exército americano, pessoas do Pentágono, comandantes do exército dos Estados Unidos acreditam que é profético o que está acontecendo. É profético, porque verdadeiramente o que está acontecendo é o que está escrito na Bíblia, então não é doutrinar, né? Então existe toda a questão, né, de crenças, e como nós estamos acreditando que tudo está ligado à volta de Jesus, os comandantes de exércitos americanos, como os comandantes do exército americano, como do Pentágono, né, da agência, eles acreditam que a profecia que está se cumprindo e de vender Israel é uma honra. E não é o que está escrito na Bíblia, irmãos. Agora eu pergunto para vocês, então eu não levaria que eles estão usando a Bíblia para doutrinar as mentes dos soldados. Eu estou dizendo, eu diria que eles só estão mostrando o que está escrito na profecia. Que a bênção mundial está em torno de Israel. Eu abençoarei os que te abençoar e amaldiçoarei os que te amaldiçoar. Então a gente vê, é esse tempo do cumprimento da profecia. Então nós estamos falando aqui que comandantes do exército americano, como pessoas ligadas ao Pentágono, acredito que eles são agentes de Deus para proteger a Israel e preparar o cenário do Armagedon. E não é isso que está acontecendo. Então não é questão do tempo deles. A gente acredita que Donald Trump foi levantado por Deus para manifestar o juízo de Deus na terra. É o que o nome dele significa. É o que o nome de Donald Trump significa. O Senhor é meu juiz e trombeta. Então nós estamos vivendo, é esse o tempo do cumprimento profético, que se instaura uma falsa paz, que Israel estabelece o seu parâmetro de terra, provavelmente a mesquita de Omar vai cair, e a construção do terceiro templo para a chegada do Messias. É isso que a gente crê, porque é o que está escrito na Bíblia. Então não é lavagem cerebral, é o que está escrito, e é a profecia. Então o que nós estamos vendo é a palavra de Deus. E se comandantes do exército americano estão mandando os soldados ficarem prontos para o Apocalipse, é porque é uma verdade. É muito perigoso esse pensamento, irmã Sabrina. É muito perigoso. A gente diz, não, falta muita coisa acontecer. Irmãos, é muito perigoso esse pensamento. Falta muita coisa acontecer. Meus irmãos, só um instante aqui, eu já volto aqui com o vídeo. Veja bem como pode aí, né? Ele está numa live, preste atenção. E uma pessoa escreveu aí, falta muita coisa acontecer. Pelo jeito aí a gente percebe que a pessoa está tranquila, como se tudo estivesse normal, vivendo no mundo da lua. E eu penso, como pode, né, meus irmãos? Voltamos aí com o vídeo. É muito perigoso esse pensamento. Falta muita coisa acontecer. Eu preciso estar pronto para a volta de Jesus, como todos os apóstolos morreram aguardando a volta de Jesus, como todos os pais na fé, os heróis da fé, da reforma protestante, esperaram prontos a volta de Jesus. E nós precisamos aguardar a vinda de Cristo, porque na hora que menos esperais, virá o Filho do Homem. Vigiai, olha lá, Marcos 13:32, vigiai, pois,
Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se ao meio-dia ou se ao entardecer. Isso eu digo a todos, vigiai. Vigiai. Eu e você precisamos estar prontos para a volta de Jesus. A qualquer momento Jesus pode voltar. Eu não tenho que me preparar. Eu tenho que estar pronto. Eu tenho que estar pronto. Então muita gente quer mentalmente acreditar que falta acontecer muita coisa. E é muito perigoso, irmãos. Todos nós precisamos estar prontos para a volta de Jesus. Todos nós temos que estar prontos para a volta de Jesus, porque Ele virá a qualquer momento. Ele virá a qualquer momento. Também o nosso gado de conosco, aí a parte B diz assim, nenhuma unha ficará. Você pode escrever aí no chat aí agora, nenhuma unha ficará? Nenhuma unha ficará. Escreva aí no chat. Nenhuma unha ficará. Irmãos, veja bem, a história, né? A gente sabe que existe três tipos, tem três representações na história de Israel, Egito e Faraó. Então vamos lá. O Egito, ele simboliza para nós o mundo com toda a sua ciência e tecnologia. O Egito representa para nós o mundo com toda a sua ciência e tecnologia. Faraó representa o diabo, que sempre quer nos manter preso ao Egito. A função do diabo é nos hipnotizar com o Egito, como Faraó queria hipnotizar os herdeiros da promessa com o Egito. E Moisés aqui, existe um texto de Êxodo capítulo 7, versículo 1. Olha o que diz Êxodo capítulo 7, versículo 1. Então disse o Senhor a Moisés, eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó e Arão teu irmão será teu profeta. Olha que coisa tremenda. O próprio Deus dizendo para Moisés, eu tenho te colocado como Deus diante de Faraó e Arão será o teu profeta. Moisés diante de Faraó representa Jesus, o nosso legislador e o nosso libertador. Então veja, irmãos, que o Egito representa o mundo, o Faraó representa o diabo que quer nos manter preso ao mundo, e Jesus representa o nosso legislador e